Continuando a nossa programação, vamos chamar a palestra Criptomoedas, Entendendo o Cenário, a Segurança e os Riscos, com Gilberto Sudré. Gilberto é professor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança da Informação e Perícia Computacional Forense. Instrutor da Academia de Polícia do Espírito Santo na área de computação forense. Membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Membro da HTCIA, High Technology Crime Investigation Association, liderança do Singularity University, Vitória Capture. Membro do Comitê Técnico CB21 e CE27, Técnicas de Segurança da ABNT. Membro fundador do DC 5527, que é o grupo local da Conferência Internacional de Segurança da Informação, DEFCON, comentarista de tecnologia da CBN e TV Gazeta, autor de diversos livros na área de segurança da informação e computação forense. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou só botando aqui. Já volto aqui, só carregar aqui a apresentação. Ok, bom. Bom, de novo, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Como ninguém saiu, hoje todo mundo quer ficar rico com Bitcoin, né? Quem sabe, né? Então, vamos entender um pouco o que é essa questão do Bitcoin, algumas questões tecnológicas em relação à criptomoeda, em relação à segurança também. Ela já me apresentou. Bom, já me apresentou. Aqui são alguns livros que eu... Está de lado aqui, deixa eu lembrar do lado de cá. Alguns livros que eu editei como autor, ou coautor, e fora da área de segurança da informação, minhas atividades ou hobbies, eu pratico canoa havaiana e sou aficionado na área de fotografia. Então, quem quiser seguir meu Instagram, tem ali meu Instagram pessoal, o Gilberto Sudré também. Mas vamos lá. O que a gente separei para a gente bater um papo hoje à tarde sobre criptomoedas? Primeiro, vou falar um pouco de dinheiro, né? Ou seja, fonte do dinheiro e por que o Bitcoin veio a tentar substituir os valores que o dinheiro representa na nossa sociedade. O Bitcoin, então, fala um pouco da tecnologia do Bitcoin, o que ele está baseado, como é que ele funciona matematicamente, né? Como é que é o processo matemático, o que está por trás do Bitcoin, as carteiras digitais, ou seja, como é que eu armazeno o Bitcoin. Ou seja, armazeno, não é uma carteira real. Então, eu tenho algumas formas de armazenar Bitcoin. Então, entender como é que isso funciona. O Bitcoin não é a única criptomoeda. Então, ou seja, a gente tem outras criptomoedas que a gente chama de altcoins. São moedas alternativas. A gente vai falar de algumas delas aqui também. Falando da segurança, a tecnologia de blockchain, que na verdade é o que está por trás do Bitcoin. Se tem alguma coisa
que vai impactar na nossa sociedade, eu diria que não é o Bitcoin. Até pode ser o Bitcoin, mas, na verdade, o blockchain, que é a tecnologia que está baseado no Bitcoin, esse sim é a tecnologia que vai impactar na nossa sociedade em uma série de aplicações. Eu vou dar alguns casos de uso já hoje sendo utilizados pela sociedade, como o uso, né, por trás do blockchain para isso aqui. Então, fala um pouco de dinheiro. Característica do dinheiro, meio usado para troca ou compra de bens. Então, ele tem um valor na hora monetário, na troca de bens, nesse caso. Normalmente emitido e controlado pelo governo de cada país. Bem, isso até a chegada das criptomoedas. Até a chegada das criptomoedas, o valor de troca, né, o simbolismo de troca de valor, era feito através de moedas que tinha como único emissor os governos de cada um dos países. Isso mudou um pouco com as criptomoedas em relação a isso. Então, o governo é um direito ao tem troca, o dinheiro, né? Os animais, pedras, ouro, sal, papel, moedas são utilizados hoje em alguns lugares para troca de valores ou de bens, nesse caso. Característica do dinheiro também, difícil, né, e escasso. Então, isso é uma característica também importante para o dinheiro. Não pode ser dinheiro alguma coisa que tenha em abundância. Tem que ter um controle nessa emissão. A gente vai ver que o Bitcoin atende a todas elas, inclusive ao de ser transportável. Então, ou seja, o Bitcoin, ele atende, e as criptomoedas em geral, atendem aos mesmos critérios e definições do que é o dinheiro hoje na nossa sociedade. Então, essa é uma questão importante, por isso que ele é utilizado, pode ser utilizado como valor na moeda de troca, né, em relação a isso. O Bitcoin. Então, na verdade, o que aconteceu? Como é que surgiu o Bitcoin? Como é que apareceu esse negócio, né, de Bitcoin? A origem de toda essa situação do Bitcoin foi esse paper científico, chamado de Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, que foi publicado em novembro de 2008. Então, antes de novembro de 2008, não existia Bitcoin, não existia criptomoeda, nada disso. Tá? Ele foi criado, através desse paper científico, publicado em novembro de 2008, por um camarada chamado Satoshi Nakamoto. A curiosidade é que Satoshi Nakamoto não existe. Esse cara não existe. É um pseudônimo e ninguém sabe exatamente quem ele é, por incrível que pareça. Ou seja, esse paper foi publicado no nome de Satoshi Nakamoto e ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Na verdade, existem algumas suspeitas. Suspeitas essas, esses 4 caras aqui, parece que estão por trás disso. De alguma forma, não sei se os 4, né, a gente não tem uma afirmação, se os 4 fizeram isso em parceria, se um deles, né, na verdade, o primeiro, que é o Craig Stevens, que é o primeiro aqui da esquerda, parece que ele é um cara que foi o principal, né, se não foi ele, pelo menos o principal, que pensou nesse modelo de moedas, né, ou criptomoedas, que publicou, ou está por trás da publicação do paper. Aqui está um e-mail, né? Exatamente o e-mail daquele paper, quando ele foi originalmente publicado na internet. Então, ou seja, tudo começou daí. Né? E o mais engraçado é que ninguém sabe exatamente quem é, ou com certeza quem foi a pessoa que criou tudo isso aqui. Mas aí começou tudo daí, né, desse local. Bom, o Bitcoin, o que ele é? Bom, ele é um dinheiro eletrônico, equivalente à moeda tradicional, porque ele tem todas aquelas características que eu mostrei anteriormente do dinheiro. Então, o Bitcoin atende a todas elas, nesse caso. Ele é escasso porque ele tem uma emissão finita. O Bitcoin ele tem uma quantidade máxima de emissão de 21 milhões de Bitcoins. Então, na ordem de uns 14 milhões hoje, 15 milhões mais ou menos, de Bitcoin hoje no mercado. E o Bitcoin ele é inserido de forma bastante paulatina no mercado através da mineração. Vou falar de mineração daqui a pouquinho, mas a mineração, né, quem já ouviu falar em mineração de Bitcoin, de criptomoeda, é o processo em que eu insiro novas moedas no sistema. E ele vai sendo inserido lentamente. A previsão é que os 21 milhões de Bitcoins eles estejam no mercado em 2040, mais ou menos. Né? Ou seja, pelo ritmo que está sendo inserido no mercado os Bitcoins em relação a isso. Ele é uma moeda peer-to-peer, e aí a grande diferença do Bitcoin, ou seja, quando eu tenho uma moeda, real, dólar, ien, eu tenho sempre um elemento que emitiu a moeda e eu tenho sempre um terceiro que me permite fazer a transação entre duas pessoas. Ou seja, quando eu quero transferir o dinheiro de uma conta para outra, eu dependo de um banco, eu dependo de um governo
que faça a transação para mim. As criptomoedas, né, e aí falando do Bitcoin, eu não preciso de ninguém. Eu transfiro dinheiro da minha carteira para a carteira de uma outra pessoa, sem precisar de nenhum terceiro para isso, para chancelar essa transação. Essa transação acontece de forma completamente para par. Ele fala aqui peer-to-peer, né? Ou seja, transferido e trocado entre pessoas. Eu não tenho um órgão central que controla essa transação. Então, essa é uma questão também em relação a isso. Armazenável, vamos falar de armazenamento do Bitcoin daqui a pouquinho. Recompensa o esforço. Então, ou seja, esse processo de validar as transações, ele é recompensado. E essa é a mineração. Vamos falar de mineração, como eu falei daqui a pouco. Ou seja, a recompensa do trabalho voluntário de pessoas que fazem essa validação das transações, ela é recompensada com o Bitcoin. E assim que o Bitcoin entra no sistema, para isso aqui. Ele é consensual, porque ele tem um livro-razão, né, que a gente chama de ledger, um livro-razão onde todas as transações estão registradas nele. Então, todo mundo concorda que aquela transação é verdadeira e não pode ser desfeita. Então, esse é o processo, né, de evolução ou de desenvolvimento do próprio Bitcoin. Então, eu tenho confidencialidade nas transações. Então, veja, os Bitcoin, ou a carteira, né, eu sei, e aí todo mundo sabe, porque é uma questão pública, que carteira transferiu dinheiro para qual outra carteira. Então, ou seja, a transação em si, ela não é sigilosa. Então, se eu transferir um Bitcoin da carteira A para a carteira B, todo mundo sabe, porque isso fica registrado publicamente no Ledger, lá naquele livro-razão que eu comentei. O que eu não sei é de quem é a carteira A e de quem é a carteira B. Então, ou seja, no caso do Bitcoin, eu sei a transação, mas eu não sei quem é A e quem é B em todo aquele universo de transações que acontece dentro do Bitcoin. É isso aqui. Então, isso pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem. Ou seja, pode ser uma vantagem que se eu quero esconder um dinheiro, né, de um terceiro ou de um governo, pode ser uma vantagem. Por outro lado, pode ser uma desvantagem porque ele pode ser utilizado para lavagem de dinheiro, pode ser utilizado, como a gente vê nos ransomwares, né, pedindo resgate em Bitcoin, porque eu não sei quem é a pessoa que está do outro lado. Então, é uma vantagem ou uma desvantagem, né? O controle é feito apenas pelo dono da carteira. Então, a carteira é um número. Na verdade, a carteira é como se fosse aquela conta numerada da Suíça. Típica conta numerada da Suíça. Eu não sabia de quem era, só tinha um número. A carteira digital também é uma coisa parecida com essa. Ou seja, é um número que eu criei, eu sei a senha daquela carteira digital e ninguém sabe quem sou eu. Aquela carteira não está ligada a nenhum e-mail, a nenhum nome, nenhum CPF. Isso é uma carteira, é um número. E aquela carteira tem X bitcoins armazenados dentro dela. Ponto final. Né? Então, essa aqui é a ideia. E sem a utilização de intermediários, e o controle todo é feito através de métodos criptográficos. Então, ou seja, toda essa questão da carteira, né, ou seja, essa identificação da carteira em si, e o que está escondido atrás disso é um método criptográfico bastante robusto para isso. Então, nesse caso aqui. Muito bem. Então, vamos entender como é que funciona uma transação em Bitcoin. O Bruno quer comprar um celular na loja da Paula, que aceita Bitcoins. Então, a loja lá da Paula aceita Bitcoins. Então, o Bruno, ele tem uma carteira digital, que tem Bitcoins, ele vai transferir Bitcoins da carteira dele para a carteira da loja da Paula. Para isso. Né? Então, ele faz essa situação. Cada transação, como eu comentei, ele é registrada num livro-razão, que ele vai ser autenticado por várias pessoas que estão na rede. Então, nessa situação. Então, a carteira digital vai ser utilizada, como eu falei, para armazenar, em algumas situações, receber e enviar criptomoedas. No caso aqui, o Bitcoin. É isso. A carteira, em algumas situações, não armazena exatamente o Bitcoin. Na verdade, a carteira pode ser apenas um número que associa a um fundo ou está depositado num certo local, né, especificamente, que vai fazer o armazenamento desse Bitcoin. Ou seja, não está exatamente fisicamente, o Bitcoin não está dentro da carteira, ela está sendo depositada num local externo, num ambiente externo para isso. Vou falar um pouco sobre isso também. E a carteira vai armazenar, na verdade, a chave pública e privada, e aí está por trás disso uma criptografia assimétrica, que vai fazer, ajudar a enviar e receber as situações. Então, essa basicamente a ideia por trás. Eu tenho uma carteira,
eu preciso de pagar alguém em Bitcoin. Então, o que eu faço? Eu vou numa exchange, como se fosse uma casa de câmbio, né? No Brasil tem algumas. Vou lá, compro Bitcoins com reais, então tem uma cotação entre real e Bitcoin, compro esses Bitcoins e coloco esses Bitcoins que eu comprei na minha carteira digital. E depois, agora, eu posso transferir esses Bitcoins na minha carteira digital, ou frações desse Bitcoin, para outras carteiras digitais. Então, esse é o processo. Então, imagina que eu quero mandar um dinheiro, por exemplo, para alguém que está na Europa. Então, eu posso, aqui no Brasil, comprar Bitcoins numa exchange, numa casa de câmbio como essa, coloco o Bitcoin na minha carteira, transfiro Bitcoins para essa pessoa que eu conheço na Europa, ela lá na Europa transfere ou converte esses Bitcoins em euro, por exemplo, sem nenhum envolvimento de nenhum governo. Ou seja, não depende de banco, não depende de nenhum tipo de órgão, né, governamental ou de instituição financeira para fazer essa transação. Basicamente, eu comprei Bitcoin aqui, transferi para a Europa e alguém lá na Europa converteu esse Bitcoin de novo em euro. Então, essa aqui é a ideia. Então, a lógica das carteiras digitais é baseada na criptografia assimétrica. Na verdade, falando um pouco de escovação de bit, como eu comentei, a chave privada é a minha senha, que só eu sei. Então, na criptografia assimétrica tem duas chaves. Uma, o que é criptografado por uma chave é descriptografado apenas pela outra. Uma chave é a chamada chave privada, que só eu sei, e uma outra chave é a chamada chave pública, que todo mundo conhece. Então, a chave privada foi a senha que eu escolhi, e a chave pública foi derivada da chave privada. Essa aqui é o número, na chave privada, é o número da minha carteira digital, que todo mundo sabe. Então, quando alguém quer fazer alguma transação para enviar Bitcoin para mim, usa a minha chave pública, que está publicada lá. Eu informo, na verdade, para a pessoa, vou mostrar como é que a pessoa informa essa chave pública para outra para receber o Bitcoin. E a chave privada vai me permitir movimentar esse Bitcoin. Basicamente, essa é a ideia bastante assim, rápida de como é que funciona a transação dentro do Bitcoin, para isso aqui. Como é que eu armazeno a carteira digital? Né? Então, tá lá. Eu tenho chamado de armazenamento a quente, ou chamado hot wallet, que é eu vou armazenar no próprio dispositivo. Então, eu tenho um dispositivo, vou mostrar algumas fotos de dispositivos que tem, por exemplo, um dispositivo físico que eu vou armazenar, ou um site, por exemplo, que no caso é um site, uma casa de câmbio, por exemplo, Coinbase, eu vou armazenar essa criptomoeda nesse local, nesse site aqui, com a senha que eu tenho, e a minha criptomoeda vai ficar armazenada como se fosse estacionada num banco. Na verdade, ele não é um banco, ele é um local onde eu armazeno meu Bitcoin lá. Então, eu crio uma conta no Coinbase, que tem uma chave, tem um número lá que identifica a minha carteira. Todo mundo que quer depositar dinheiro na minha carteira vai mandar dinheiro para esse número que corresponde ao número da minha carteira na Coinbase. Né? Prática simples, bastante simples de depositar ou movimentar dinheiro em relação a isso. O risco que a gente tem visto em vários locais é que se o Coinbase ele é invadido, né, o que acontece? Eles podem roubar minha criptomoeda, que está toda lá com eles. Então, ou seja, como se eu tivesse botado, como se eu tivesse ouro e depositei o ouro no banco. Se alguém invadiu o banco, roubou o ouro que está no banco, roubou o meu valor que estava lá no banco. Para isso. Então, a gente tem visto muitas roubos que acontecendo dessa natureza. Então, ou seja, eu vou usar, né, armazenamento a quente, que é um armazenamento que está conectado na internet, um site que está conectado à internet, para valores pequenos em que eu quero movimentar rapidamente. Quero fazer uma compra, quero fazer algum tipo de depósito. Então, esse é o primeiro tipo de carteira, que é a carteira quente. Uma carteira que ela está conectada à internet. Ela está depositada em algum ambiente, alguma empresa, na internet. É isso aqui. Eu tenho também o armazenamento a frio, então chama de cold wallet, ou seja, é uma carteira que agora está desconectada da internet. Ela não está mais ligada à internet. Vou armazenar, né, as criptomoedas no dispositivo ou no meio físico, desconectado da internet. A chance de ser roubado é menor, a não ser que ele roube o meu dispositivo. Não é para isso, você mesmo tem que ter a senha. Então, o risco aqui é que o dispositivo seja roubado ou perdido, e é o ideal para armazenar uma quantidade muito grande de dinheiro. Se eu tenho muitos bitcoins, então é melhor que ele fique guardado comigo no cofre, por exemplo, na minha casa ou em algum outro local. Então, ou seja, que exemplos, né, que eu tenho de carteiras a frio? Aqui tem algumas. Esse aqui é chamado de Bitcoin, é um aplicativo que eu instalo no smartphone e eu coloco aqui os meus bitcoins que ficam armazenados no dispositivo, ou seja, no smartphone. Faço backup, posso fazer backup dessa carteira,
ele fica armazenado no meu smartphone, por exemplo. Tem aqui, parece um pendrive, mas não é um pendrive, nesse caso aqui os dois, na verdade são também carteiras a frio. Eu coloco esse dispositivo no meu computador, transfiro os bitcoins para dentro desse dispositivo, que está protegido com uma senha, ele é criptografado, e meus bitcoins estão ali dentro. E aí eu levo comigo. Então, se eu quero transferir o bitcoin para alguma pessoa ou para alguém, eu vou colocar esse dispositivo no meu computador, vou fazer um débito dele e vou depositar em um outro local. É uma outra forma de armazenamento. Tenho também armazenamento em papel. Então, ó, esse QR Code aqui, na verdade, foi gerado, ele tem o código e tem o valor da minha carteira do que está ali dentro. Né? Em papel, eu guardo papel, em algum lugar. E ali até uma carteira tem uma gravação em laser, um plástico. Né? Então, é uma outra forma também de armazenar. Então, esse aqui é um outro tipo de armazenamento. Então, eu posso armazenar os meus bitcoins online, né? no armazenamento a quente, ou offline, no armazenamento a frio, dentro de dispositivos como esse. Né? Veja que tudo agora é um número. Né? Toda a parte do Bitcoin é tudo um número. Não tem materialidade na moeda, né, em relação a isso, nesse caso aqui. E aí, a transação. Né? Como é que eu faço uma transação? Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho uma carteira que está nesse tablet e eu vou depositar um valor que está na minha carteira, no meu smartphone, nessa carteira que está no tablet. São duas carteiras diferentes. O que ele faz? O aplicativo lá do smartphone vai ler aquele QR Code que tem o código da carteira daquela pessoa que eu vou depositar. Então, aquela transação vai fazer com que o Bitcoin saia da minha carteira que está no smartphone e vá para a carteira onde está no tablet ali. Parece, né? Simples assim. Muita complicação em relação a isso. Basicamente, normalmente as transações são feitas utilizando realmente QR Codes, já que o código da carteira, que também é pequenininho, como diz a Silvia, faz PowerPoint para ninguém enxergar, né? Então, esse código aqui, que ninguém está vendo, obviamente, mas é um código grandão, que é o mesmo código que está escrito aqui no QR Code. E aquilo ali identifica a carteira que vai receber ou que vai fazer o débito do Bitcoin, né? Nesse caso aqui. Então, essa aqui é a ideia para isso. Como eu comentei, aqui é uma cotação antiga, R$33 mil, um Bitcoin, né? Já chegou a mais de R$60 mil um Bitcoin, né? Da época de pico de uso, né? Ou seja, o mercado Bitcoin é um desses locais que eu posso, por exemplo, comprar ou vender Bitcoin. Então, o que eu faço? Eu pego R$1, deposito R$1 na conta do mercado Bitcoin, que é uma empresa, e ele me dá em troca, né? Ou ele armazena lá, ou ele me dá em troca para minha carteira offline, Bitcoins equivalentes àquele valor que eu depositei lá no mercado Bitcoin. Né? Existem outros, não é o único, existem outros locais. Aqui tem Foxbit, também uma outra operadora no Brasil, que vende e compra Bitcoins. Então, seria uma situação em relação a essa. Ou seja, o governo, falando agora em relação ao governo, pode até rastrear o valor do Bitcoin de quem, por exemplo, comprou Bitcoin, né? Ou quem vendeu Bitcoin. Mas a partir do momento que o dinheiro virou Bitcoin, o rastreamento desse dinheiro é muito difícil. É impossível? Não é. Vou mostrar que não é. Mas ele é bem difícil. Eu rastrear esse valor, né, quando ele está sendo transferido de uma carteira para outra. Nesse caso aqui. Muito bem. Legal. As altcoins. Como eu falei, os Bitcoins não são as únicas criptomoedas que existem. Existem várias outras criptomoedas. Né? Então, apesar de muitas pessoas associarem a criptomoeda ao Bitcoin, ela não é única. Eu tenho muitas variações de implementação em funcionamento. Algumas, inclusive, bastante interessantes. Né? Moedas, inclusive, que não têm uma dependência tão grande com essa questão de performance. Por quê? Você transacionar Bitcoins, ou seja, transferir de uma carteira para outra, e fazer aquele registro naquele livro caixa central que eu falei, demora. Algumas transações de Bitcoin de uma carteira para outra pode demorar 2 dias para fazer a transação. Porque esse processo de autenticação da transação, vou mostrar daqui a pouco como é que ela funciona, é um processo extremamente consumidor de processamento. Então, tem que ter máquinas muito potentes, distribuídas pelo mundo inteiro, para fazer esse processamento. E isso acaba gerando alguma demora, em algumas situações, nessa transação. Existem outras moedas que são, por exemplo, preparadas para serem utilizadas
com dispositivos de internet das coisas, que não tem um poder de processamento tão grande assim. Inclusive, voltando um pouco aqui, nessa questão de demanda de poder de processamento, é uma das grandes dificuldades de escalar, ou seja, de aumentar o volume de utilização do Bitcoin pelo mercado. Ou seja, o Bitcoin hoje, se ele tiver um pico de transação no mundo, ou seja, dobrar ou triplicar a quantidade de pessoas transacionando com Bitcoin, a rede vai ter um colapso, porque ela não está preparada para tratar essa quantidade tão grande de transações, porque demora a fazer uma transação dentro do Bitcoin, né, de uma carteira para outra. Até custa dinheiro, porque a transação ela é paga. Né? Então, isso pode gerar algum problema, né, numa situação de um pico de transação em relação a isso. E existem outras moedas que são menos afetadas com isso, que a arquitetura interna da moeda é um pouco diferente, e com isso ela permite que eu tenha transações mais rápidas em relação a isso. Então, tem várias. Então, aqui para vocês terem ideia de algumas. Né? Algumas altcoins que existem por aí. Várias. Né? Várias. Esse site aqui, ó, chamado CoinMarketCap, né? CoinMarketCap.com, ele lista as 100 criptomoedas mais comercializadas no mundo. Então, aqui. Começa com a Bitcoin, então tem aqui o valor, aí tem o gráfico, né, na última semana, de como é que aconteceu, e aí tem outros. Então tem Ethereum, que é uma moeda bastante utilizada hoje, inclusive o Ethereum tem uma característica interessante, que ela, além de ser uma criptomoeda, ela é um ambiente gestor de contratos inteligentes. Então é um local onde eu posso registrar um contrato ali, então eu não preciso de um cartório mais. Posso ir lá no Ethereum e fazer um registro de um contrato eletrônico nessa Ethereum. E esse contrato ele vai ser executado assim que alguma coisa aconteça. Então, eu posso, por exemplo, registrar o contrato de compra e venda de uma casa, de um carro, de forma que, na hora que acontecer um certo evento, o contrato é executado. E aí, a casa é vendida ou o carro é vendido, por exemplo. Então, tem uma série de aplicações do Ethereum hoje bastante interessantes. Ripple, Bitcoin Cash, que é um fork, ou seja, foi uma separação do Bitcoin, tentando exatamente melhorar essa questão de performance do Bitcoin Cash. Tem uma série de outros, inclusive aqui o IOTA é uma criptomoeda bem interessante, baseada ou preparada para a internet das coisas. Então é bem interessante também. Veja que todas elas, quando eu tirei esse screenshot aqui, todas elas estavam em baixa, menos o IOTA, que tinha aumentado na semana 8%. Né? Não tem essa situação que a gente tem nesse ambiente todo por aqui. Muito bem. A segurança. Então, vamos falar um pouco de segurança desse negócio todo, né? Dessa moeda, estou botando dinheiro. Muitas pessoas têm dinheiro, muito dinheiro pesado nesse investimento em criptomoedas para isso. Então, vamos lá. Então, primeira questão. As transações são anônimas, né? Está falando aqui, né? Uma matéria do Valor Econômico, falando que Siemens, né, o Bitcoin é a ferramenta para lavagem de dinheiro na internet. Pode ser. Realmente, como eu mostrei antes, as transações elas são anônimas, né? Ou seja, apesar de eu saber qual é a transação, eu não consigo saber de quem é A ou B, né? As duas carteiras digitais. Só que já existem alguns serviços na internet, né? Elite ou o Bitcoin Block Explorer, que são serviços de rastreamento de transações. A própria Interpol tem uma ferramenta hoje disponível que eles desenvolveram para rastrear, né, Bitcoin. Por quê? Tudo bem, eu não sei quem é A e eu não sei quem é B, mas eu sei que A transacionou X bitcoins para B. Agora eu vou começar a monitorar B. Para quem que B está pagando? Ou de quem que B está recebendo? E aí eu começo a fazer um mapa disso tudo e consigo talvez, né, identificar quem é A e quem é B. Porque em algum momento, né, esse dinheiro vai virar algum dinheiro no papel. Né? O dólar, o euro, o real. Então, se eu consigo ter, aí eu tenho que ter um poder computacional grande de mapear essa transação toda, essas transações todas, eu consigo talvez chegar na origem real do dinheiro, né? Ou seja, de onde veio ou para onde ele estava indo. É óbvio que os bandidos, vamos chamar assim, também não ficaram quietos. Então, existem também na internet lavanderias de Bitcoin. O que é a lavanderia de Bitcoin? Eu tenho um Bitcoin que foi, por exemplo, um caixa 2, ou que é um produto de um furto, né, ou de algum tipo de atividade ilícita. Eu entrego essa quantidade de Bitcoins para essa lavanderia de Bitcoin.
ela vai pegar esse valor de Bitcoin, vai transformar aquilo em centenas de milhares de transações pequenininhas entre centenas de contas diferentes ou de carteiras digitais diferentes, de forma que rastrear isso vai ficar bem mais difícil. Então, ou seja, do mesmo jeito que eu tenho ferramentas de rastreamento de transações de Bitcoin, eu também tenho ferramentas para também fazer a tal da lavagem de Bitcoin. Também acontece isso no mercado. Então, essa é uma questão que acontece em qualquer situação dessa aqui. Quando eu tenho o uso de Bitcoin, então vou falar um pouco de segurança. Quando eu tenho o uso de Bitcoin, eu vou usar na minha carteira digital. Então, primeiro, se eu tenho uma senha, é interessante que eu tenha uma senha muito difícil e longa, né? E você seja o único que saiba essa senha. Cuidados comuns de senha. Né? Não armazene a senha em seu computador, né? Coisas básicas. Manter anotado em papel, armazene em local seguro, caso você esqueça, né? Então, no local que você armazene. E não utilize gerenciadores de senha para armazenar as suas senhas. Gerenciador de senhas, né, também não é um ambiente muito seguro de você armazenar senhas. Todos os gerenciadores de senhas que hoje estão no mercado são aqueles gerenciadores que eu tenho centenas de senhas, então eu coloco todas elas naquele aplicativo com uma senha só, e ele gerencia senhas para mim. Todos os gerenciadores de senhas que tem hoje no mercado têm algum tipo de vulnerabilidade. Então, eu recomendo que não use, né, esses gerenciadores de senha aqui. Não utilize carteira que armazena suas chaves privadas para você, ou seja, a senha é você que sabe. Eu não vou armazenar as minhas senhas, por exemplo, lá no mercado Bitcoin ou no Coinbase. Na verdade, eu não vou fazer isso, né, para essa situação. Quem possui a chave privada tem o poder sobre a moeda digital, de transacionar a sua moeda. Então, ou seja, a senha, você é a única pessoa que sabe para isso. Utilize e-mails e senhas diferentes para cada carteira digital, o que é bem interessante. Você vai criar uma carteira digital no Coinbase. Eu vou criar um e-mail de recuperação daquela senha para mim, no Coinbase. Tem uma outra carteira digital que eu vou criar no mercado Bitcoin. É outro e-mail. Porque se alguém conseguir acesso ao meu e-mail, consegue ter acesso a todas as minhas carteiras digitais. Né? E não ter todos os investimentos no único lugar. É interessante que você tenha várias carteiras digitais. Você pode diversificar isso no ambiente. Né? Não fale de criptomoedas publicamente. Então, se você tem criptomoedas, se você investe em criptomoedas, não é legal ficar comentando isso aqui, né? E ligue para o seu operador de celular e ativar todos os níveis de segurança do seu celular, caso você tenha armazenamento daquele ambiente, né, da sua carteira digital, no seu celular, ou é utilizado para algum tipo de desbloqueio do seu celular. Bom, vamos entender então um pouquinho o que está por trás do Bitcoin. Como eu falei, Bitcoin é uma tecnologia que é disruptiva, né, no sentido de quebrar uma série de paradigmas que tem hoje no mercado, mas a tecnologia que realmente vai causar, ou já está causando, um impacto significativo na comunidade ou na sociedade é o blockchain. Né? Então, essa é a questão que acho que o mais importante é de entender o blockchain em si. O blockchain, ele é aquele livro caixa, ou seja, aquele arquivo, né, de razão, livro razão, que tem registrado todas as transações do blockchain, do Bitcoin, é o blockchain, ou usa a tecnologia do blockchain. Então, conhecido como protocolo de confiança, base de registros distribuídos e compartilhados, onde eu posso colocar ali transações em que eu não preciso de um terceiro para chancelar. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu vou vender um carro, né, aquele documento de venda, compra e venda do carro, eu tenho que ir no cartório, fazer o registro no documento. Reconhecimento de firma. Com o blockchain, eu não preciso. Por quê? A transação de compra e venda do carro, eu e o comprador, eu vendendo, o comprador comprando o meu carro, estaria, por exemplo, registrado no blockchain. No blockchain lá de registro de compra e venda de carro. Acabou. Eu não preciso de um terceiro para chancelar, dizendo que a compra realmente aconteceu, que o Gilberto vendeu para o João o carro. Não preciso disso. Na verdade, o blockchain vai garantir, com a questão matemática e criptográfica, que aquela transação não vai ser desfeita. O que eu não posso, o que eu vá no futuro negar que a transação aconteceu, ou que o comprador vai dizer assim, não, eu não comprei o carro dele. Porque ela vai estar registrada de uma forma que não tem como voltar atrás. Então, essa que é a ideia do blockchain. Blockchain, se for da tradução, né, é cadeia de blocos. Então, vamos entender por que tem essa cadeia de blocos aqui. Então, como eu falei, funciona como um livro-razão, só que de forma pública, compartilhada e universal. Então, vamos entender o conceito
do blockchain. Então, eu tenho lá um bloco 1. Fiz uma transação entre a carteira A e a carteira B, transferindo, por exemplo, 50 centavos de Bitcoin, né, da carteira A para a carteira B. Então, a transação 1 está aqui, ó, registrada aqui nesse primeiro bloco. O bloco lá de várias transações vão estar aqui nesse primeiro bloco. O que vai acontecer? Transação 2, transação N, várias transações nesse bloco aqui. Vai ser gerado um número, né, ou um código, né, que vai ser tipo um resumo, como se fosse a gente chama de hash, mas na verdade poderia ser um dígito verificador. Ou seja, esse número aqui foi calculado com uma soma, por exemplo, de todas as transações que estão aqui. Eu gerei esse número. Então, quer dizer que se alguma dessas transações for adulterada ou for alterada, o número vai ser mudado também. Esse número é um resumo de tudo que aconteceu aqui dentro desse bloco. Bom, esse número vai ser colocado no próximo bloco, que vai ter outras transações também. Ali. E vai gerar um outro número. Então, veja, essas transações desse bloco aqui, que tem esse número de resumo de todas as transações que estão aqui, foi incluído nesse próximo bloco. E esse próximo bloco, todas as transações, mais esse número que veio derivado do bloco anterior, também vai ter um número de confirmação aqui na frente. Então, quer dizer o quê? Se eu quiser adulterar essa transação, não vai funcionar, porque esse código, né, já está amarrado a esse próximo bloco. E esse código aqui desse bloco de cá vai estar amarrado no próximo. Então, ou seja, uma vez que eu tenho um encadeamento de blocos, por isso que chamamos blockchain, encadeamento de blocos, essas transações aqui, ó, não podem ser negadas mais, porque para eu negar essa transação, para alterar essa transação, eu teria que alterar esse número, que vai alterar esse número, que vai alterar esse número. Então, eu não tenho como voltar atrás naquele encadeamento de transações. Então, por isso que ele garante que, uma vez registrada a transação aqui e calculado esse número e ele incluído no bloco seguinte, não tem como voltar atrás mais. Então, essa aqui é a ideia da garantia de que a transação não pode ser negada, né, nesse caso. Né? E por isso que, nesse caso, essa tecnologia de blockchain, o Bitcoin é baseado nisso aqui, mas, na verdade, tem muitas outras coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, compra e venda de carro, compra e venda de casa, qualquer tipo de transação em si, né, pode ser utilizada a tecnologia de blockchain para fazer esse tipo de situação. Então, ele vai encadeando, né, os blocos até o final. E aí eu tenho lá o número final dessa situação. Então, veja, essa é a tecnologia que vai ficar por trás, né, por trás do Bitcoin. A mineração, né, eu falei que ia explicar da mineração. O que é a mineração? A mineração é exatamente achar esses números e depois incluir e achar o próximo e o próximo número. Esse processo matemático é realmente bastante demandante de CPU, de processamento. E aí, quem faz isso? Máquinas que se colocam à disposição de forma voluntária, né, na internet para fazer essa conta. Né? E aí, a máquina que consegue resolver primeiro, isso aqui é um problema matemático, que consegue resolver primeiro esse problema matemático e gerar esse número de confirmação, ela ganha, né, a pessoa responsável por essa máquina, ganha alguns centavos de Bitcoin. Então, ou seja, o Bitcoin ele é incluído, né, no caso do Bitcoin, no mercado através da mineração. Por que tem que ser máquinas de grande poder computacional? Porque quem consegue calcular primeiro é que vai ter o ganho do Bitcoin. Então, na verdade, quem vai ganhar é quem tem maior poder computacional. E aparece, então, as tais das fazendas de mineração. Vou mostrar daqui a pouquinho como é que funciona. Então, aqui tem a questão do Bitcoin, né, do blockchain, né, que é o encadeamento de blocos com as transações e garantindo que uma transação que passou não pode ser negada, nesse caso aqui. Então, ali a correlação, né, o código do bloco seguinte, ele veio do bloco anterior, né, e assim sucessivamente. É isso aqui. Essa cadeia de blocos, como eu falei, ela é pública. Então, eu tenho acesso a esses blocos aqui e todas as transações desses blocos. Existe um site, tá aqui, chamado blockchain.info, e eu tenho todas as transações. Ó. Cada um dessas linhas aqui, ó, são blocos. Aqueles blocos que eu mostrei anteriormente, com as transações. Então,
Por exemplo, ó, esse bloco aqui, ó, ele levou 11 minutos para ser fechado. Ele tem dentro dele, né, desse bloco, um envio de 5,5 bitcoins. Né? Quem foi transmitido por quem? O tamanho, 332K. Né? E aqui ele tem um custo em kilowatts. Ou seja, esse poder computacional é tão grande que ele já faz até uma estimativa de quanto gastou em kilowatts para poder fazer esse cálculo matemático para chegar naquele número, resumo, do bloco, desse bloco aqui. Aí teve um outro bloco aqui, levou 18 minutos, outro 18 minutos, outro 25 minutos, e aqui eu tenho as quantidades de Bitcoin que foram transacionadas dentro desse bloco ali, nesse caso ali. Se eu clicar aqui, ó, para saber o que tem nesse bloco aqui, ó, eu tenho a transação, ó, bloco 521.800. Então está aqui. Eu tenho aqui os dados do bloco, né, aqui, em relação a isso, e eu tenho as transações, ó, a carteira. Ó, não dá para ler, mas aqui, ó, esse número pequenininho aqui é o número da carteira. Esse número da carteira aqui, ó, transferiu para essa carteira aqui 0,011 bitcoins. Está escrito ali, ó. Quanto é que foi que ela transferiu? Então, eu tenho todas as transações, como eu falei, a transação é pública. Eu não sei quem é o dono dessa carteira aqui, nem aquela carteira lá. Mas eu sei que aconteceu uma transação dessa carteira para aquela carteira de uma quantidade X de Bitcoin. Então, a transação é pública. Mas eu não sei quem foi que transacionou essa situação de um para o outro. É isso aqui. Muito bem. Então, em relação a isso aqui. Bom, a mineração, como eu falei, né? A mineração é o processo de adicionar registro de transações ao blockchain. Uso intensivo de recursos devido à complexidade dos cálculos, nesse caso aqui. Necessidade de equipamentos de alto desempenho, grande consumo de energia. O grande problema no Brasil, era interessante minerar Bitcoin quando o Bitcoin era 60 mil reais um Bitcoin. Era interessante minerar. Hoje o Bitcoin caiu bastante e nossa energia elétrica é baratinha, né? Então, não compensa mais fazer mineração de Bitcoins no Brasil por causa do custo da energia elétrica. O que os mineradores fizeram? Estão se transferindo todos para o Paraguai. No Paraguai a energia é quase de graça lá por causa do Itaipu. Né? Então, eles estão indo para lá, estão movendo seus equipamentos todos para lá. E são muitos equipamentos. Né? Como eu falei, os mineradores que obtêm resultado primeiro recebem a remuneração do Bitcoin. E são muitos equipamentos. Vou mostrar aqui uma foto de só uma usina de mineração. Tudo isso aqui, ó, são racks com computadores. Tudo isso aqui, racks com computadores. São centenas de milhares de computadores. Isso aqui é uma usina de mineração. Né? Praticamente 40% das usinas de mineração hoje no mundo estão na China. Então, os chineses hoje estão investindo pesadamente na mineração de bitcoins, né, para isso. Quem tiver um pouco mais de interesse, tem até um livro tá gratuito para Kindle na Amazon, chamado de A Place in the Blockchain, que é um livro que explica blockchain para crianças. Muito interessante o livro. Né? Quem quiser tiver algum interesse, né? Lá na Amazon tem um livro bem legal dessa situação. Bom, outros usos, né? Objetos físicos, né? Tem uso de blockchain para fazer registro de joias, né? Aqui, cadeias de fornecedores, bancos, votação. A questão de votação eletrônica poderia ser resolvida em grande parte, né? Com a questão de uso de blockchain. Acompanhamento de fluxos comerciais, registros públicos e financeiros. Vou falar rapidamente de algumas aplicações, casos de uso do blockchain. Slockit, né? É uma fechadura que dispensa uma terceira parte para controlar o acesso. Imagina que eu aluguei uma casa no Airbnb, eu não preciso pegar a chave com o proprietário. A chave é uma assinatura no blockchain. Eu, na verdade, uso aquela chave, aquela assinatura do blockchain para poder abrir a porta durante um certo período daquela casa que eu aluguei. Depois não vale mais. Então, é um uso desse aqui. Outro é a compra de músicas diretamente com os artistas, sem precisar de intermediário, por exemplo, da gravadora. Eu compro a música diretamente do artista e pago diretamente para ele, sem precisar de fazer intermediação com uma gravadora, por exemplo. Outro, armazenamento na nuvem, com pagamento direto, né, também ao fornecedor, sem precisar de passar por intermediários. Armazenamento também com criptografia fim a fim na nuvem. É para isso. E, por último, compartilhamento de carona. Um equivalente a um Uber, né? Você pode dar que um Uber, é uma carona solidária, mas que o pagamento é feito através de Bitcoin também, através de blockchain. Então, para isso, o registro
das pessoas também. Bem interessante. Bom, para a gente concluir, então, a ideia foi dar um panorama geral, né, do que acontece no ambiente, né, de criptomoedas. Claramente, elas vieram para ficar. Ou seja, isso não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Pode não ser o Bitcoin, pode ser uma outra altcoin, pode ser uma outra moeda que nem apareceu ainda. Né, mas, na verdade, as criptomoedas em geral sempre, assim, acho que vieram realmente para ficar. Falhas de segurança nos criptomoedas são decorrentes em maior grau, né, de falhas humanas e não da tecnologia, não em relação à tecnologia ou à criptografia. Normalmente, o que a gente já viu hoje de falhas de segurança foram falhas de implementação ou falhas humanas mesmo, né, de como usar as criptomoedas. E mais do que as próprias criptomoedas, a tecnologia de blockchain, como eu falei, é o fundamental nesse processo, né, de transformação ou de quebra de paradigmas na sociedade que a gente está vendo aí. Vou deixar algumas informações. Esse aqui é meu site, né, o gilberto.com.br, onde eu publico os artigos lá na internet. Aqui um grupo de segurança que a gente tem no Telegram, quem se interessa sobre a área de segurança especificamente, t.me/saccast. A gente tem um grupo que, até onde eu sei, é o maior grupo de segurança em língua portuguesa, né, que eu conheço, pelo menos, são mais de 2.300 pessoas discutindo sobre segurança desse local que tem aqui. E vou fazer um convite, como ela comentou, a gente criou aqui no estado o capítulo da Singularity University, que é uma universidade baseada, veio de dentro da NASA, né, americana, que trabalha com tecnologias exponenciais. São tecnologias que vão impactar, ou que estão impactando definitivamente o processo de inovação da própria sociedade. Blockchain é uma dessas tecnologias, por exemplo, né? Impressão 3D, uma série de outras tecnologias tem esse tipo de situação. A gente tem um canal do Chapter Vitória, está aqui, singularityglobal.org/Chapters Vitória. E a gente já adiantando, a gente vai ter um evento dia 28 de agosto desse ano, que é o evento de abertura oficial do Chapter aqui no estado. Estamos trazendo algumas pessoas de fora para fazer uma palestra. O evento vai ser aberto, gratuito, e vai divulgar depois mais para frente. No mais, vou deixar aqui os meus dados, Facebook, LinkedIn, né, e os outros aqui. Quem tiver alguma dúvida, acho que eu não tenho mais tempo, talvez não tenha mais tempo, não. Tá? Então, eu vou me colocar à disposição, tem aqui meus contatos, quem tiver alguma outra dúvida, alguma questão. Às vezes, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Prazer a gente conversar um pouquinho sobre criptomoedas e blockchain. Obrigado mais uma vez, boa tarde.